Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez aqui estamos juntos para meditarmos pelo menos alguns minutos em algumas coisas que está na palavra do Senhor, para que possa vir edificar as nossas vidas, edificar a vida de vocês, né? Que possa vir trazer uma direção, um alimento espiritual para todos nós. Amém? Então, hoje nós queremos meditar no texto de 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 38 ao 53, né? Uma passagem muito conhecida, que é a passagem de Davi e Golias, né? Conhecida por praticamente todo mundo, conhece essa passagem, né? Então nós vamos ler essa passagem, vamos meditar em alguma coisa que o Senhor pode estar nos trazendo para esse tempo. E lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38, fala assim: Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo. E disse a Saul: Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. E em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. E com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse a Davi: Por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E os filisteus amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. E disse: Venha aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. E Davi disse aos filisteus: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra de seu alforje, ele a arremessou com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu, com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu. Isso mesmo, eu me atrapalhei aqui, só um minutinho. Assim Davi venceu o filisteu com a tiradeira e uma pedra, sem a espada na mão. Ele derrubou o filisteu e o matou. Davi correu e pôs-se de pé sobre ele, e desembaiando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada e Saarim até Gade e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição, os filisteus levaram tudo o que havia no acampamento deles. Então, essa passagem, né, como eu falei, é uma passagem que a gente conhece bastante, que conta a história de Davi e de Golias, né? Então, essa passagem aqui, ela tem alguma coisa para nos ilustrar nesse momento, para mim, para você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, né? Diante das lutas que nós sofremos, né? Diante das batalhas que nós batalhamos, diante das
tentações, dos problemas, né? De tudo aquilo que nos acontece, que nos acomete, nós precisamos confiar no Senhor, né? Pois é confiando nele que nós iremos vencer. E quantas vezes nós temos nos deparado, né, com situações onde as sensações, nós temos sensações de impotência, né, de medo, de derrota, né? Tudo isso, esse sentimento, né, de derrota, de medo, tem falado mais alto na nossa mente e nos nossos corações do que outra coisa, né? E isso mesmo antes mesmo da gente conseguir começar a lutar, começar a batalha, né? Simplesmente o fato de nós estarmos passando por essas situações, por esses momentos, muitas vezes nós nos amedrontamos, né? Ficamos temerosos pelo que pode acontecer. Então são situações diversas que acontecem nas nossas vidas, né? No nosso casamento, muitas vezes, no nosso trabalho, né? No ambiente de trabalho, até mesmo na igreja, né? Por mais que tentamos, nós não conseguimos, às vezes, achar uma solução para determinados problemas, né? Onde nossos sonhos mais parecem ser apenas uma vaga lembrança, né? Nossos sonhos, aquela expectativa que nós tínhamos, aquele sonho que nós tínhamos, começam a aparecer vaga lembrança, porque as situações, as lutas, os problemas, as batalhas são tantas que nós achamos que não vamos alcançar os nossos sonhos, né? Nós acreditamos que aquela promessa que de repente nós recebemos, até mesmo às vezes de Deus, está muito distante, né? Se torna vazia mediante aos problemas e às situações que estamos passando. E diante dessas situações de aperto, nós acabamos ficando o quê? Paralisados, parados, né? E não conseguimos marchar, não conseguimos lutar, nós não conseguimos fazer nada, né, para que aquela situação mude. Ficamos inertes esperando o que? A derrota final. Ou às vezes esperando realmente que o nosso inimigo, né, tenha vitória. E não acreditando mais numa vitória, numa saída daquela situação, numa mudança, numa solução para aquele problema, né? Nós deixamos às vezes de crer que pode acontecer um milagre, né? Nós deixamos de acreditar que pode acontecer um milagre nas nossas vidas. Então nós nos esquecemos às vezes que precisamos lutar, né? Então às vezes nós precisamos, na verdade, o quê? Simplesmente ter uma ação, ter uma atitude, né? Uma atitude de se levantar, de se colocar de pé, né? Mesmo mediante situações complicadas, né? Por maior que seja o problema, nós temos que ter a certeza de que o nosso Deus é maior que o problema. Por mais difícil que possa ser o problema, por mais complexa que possa ser a situação que estejamos passando, nós temos que crer que o nosso Deus é aquele Deus que nós servimos. Ele é muito maior, muito mais poderoso, né? Então nós lemos essa passagem, ela ilustra justamente isso, né? Ela nos leva a entender e a acreditar, a trabalhar a nossa fé, no sentido de entendermos e sabermos quem é o Deus que nós estamos servindo, né? E qual é a nossa posição, qual é o nosso posicionamento diante das batalhas. Então nós vamos pegar alguns aspectos aqui dessa passagem, né? Para podermos aprendermos alguma coisa, né? O primeiro aspecto que eu quero separar e quero trazer para nós hoje é que diante de um grande problema não podemos congelar, né? Diante de um problema nós não podemos parar, não podemos congelar, não podemos ficar inertes diante do problema, mas nós temos que marchar e lutar, né? A gente lê aquela passagem, o que aconteceu? Israel estava sendo confrontado pelos filisteus, né? Filisteus tinham um guerreiro ali, um gigante, um homem muito forte. E Israel fez o quê? Israel se amedrontou, né? Ao ser afrontado pelo gigante, ele ficou congelado de medo. Ele não conseguiu ter reação nenhuma, né? Não conseguia tomar iniciativa, não conseguia ter uma reação, né? Ele estava sendo o quê? Ele estava sendo humilhado, né, pelo seu inimigo, estava sendo ali afrontado pelo seu inimigo, né? E ficou paralisado, né? Não conseguiu ter ação nenhuma. Então, enquanto todos estavam ali parados, né, sem tomar um posicionamento, o exército inimigo fazia o quê? Ele tomava a frente. E ele se fortalecia e o exército inimigo estava crendo na vitória. Porque o exército de Israel havia ficado paralisado, né? Havia ficado ali congelado de medo. Então, quando todos estiverem olhando apenas para o problema, enquanto nós estivermos, ou qualquer pessoa estiver olhando apenas para o problema, né, a afronta move-se e dá o primeiro passo. Então, quando nós ficamos focados no problema, temerosos, né, congelados de medo, parados, paralisados, o que acontece? O problema se torna cada vez mais difícil, a afronta se torna cada vez mais forte, né? Então ela começa a parecer que tem mais força do que realmente ela tem, né? Então nós precisamos perceber dessas situações nas nossas vidas. Deus só precisa que nós começamos o que? A fazer algo, a dar uma ação, a dar um passo, né? Comece o que? A buscar Ele, orar, né?
a crer nele, né? Deus quer que nós tenhamos algumas ações para que ele possa vir e nos dê a vitória que nós tanto queremos, que nós tantos almejamos, né? Então o problema pode ser em casa, a gente pode estar se sentindo sozinho, o problema pode ser no meio da família, o problema pode ser no trabalho, como nós já falamos, mas nós precisamos ter uma atitude. Nós precisamos dar alguns passos, né? Nós precisamos lutar, nós precisamos crer, nós precisamos perseverar, pois Deus está conosco, é o nosso Deus, é o Deus poderoso, é o Deus de Davi, né? Nós temos que fazer a diferença, né? Então a gente percebe que quando Davi se movimentou, ele fez a diferença, né? Todo o exército se moveu e a vitória foi dada a Israel no nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque Davi se movimentou. Davi deu os primeiros passos, né? Davi foi em frente. Davi tomou uma atitude. E quando isso acontece em nossas vidas, muitas coisas Deus tem para fazer por nós nesse momento. Então nós temos que nos lembrarmos disso, né? Que mediante as afrontas, as lutas, as batalhas, nós não podemos nos congelar, não podemos ficar com medo, não podemos paralisar diante do problema, diante do inimigo. Mas nós precisamos ter uma posição, ter uma ação, ter uma atitude como Davi teve. Amém? Você crê nisso, queridos? Outro ponto que podemos aprender com essa passagem é: não dê ouvidos ao que o inimigo fala, pois ele é mentiroso, né? Então o exército de Israel estava ali pronto para a batalha, pronto para a guerra, porém quando iriam na direção do seu objetivo, né, eles fizeram o quê? Eles pararam e ouviram os argumentos do inimigo, aquilo que o inimigo estava falando a respeito deles. Então eles deram ouvido ao que o inimigo estava falando, né? E após terem ouvido aquilo, após terem tido essa informação, né? Após ter recebido essa informação do inimigo, eles fizeram o quê? Ficaram temerosos, ficaram com medo, né? Então nós não podemos negociar nada, jamais negociar com o inimigo. Nossos ouvidos não foram feitos para serem depósitos de mentiras do inimigo, né? Afrontas do inimigo, receber aquilo nos nossos ouvidos como se fosse algo verdadeiro. Então nós não podemos parar para ouvir a voz do inimigo, mas os nossos ouvidos foram feitos para outra coisa, para ouvir a voz do Senhor, para ouvir a voz de Deus. Então nós não podemos o quê? Dar ouvidos ao que o inimigo fala, ao que o inimigo lança contra nós, as mentiras que ele levanta, né? Mas nossos ouvidos têm que estar prontos a ouvir o que Deus tem para nos falar, o que Deus tem para nos dizer. E Davi fez o quê? Ele analisou toda aquela situação, né? Ele não deu ouvido ao que o inimigo estava falando, ao que o inimigo estava dizendo, né? As afrontas do inimigo. Mas ele tomou para si o que Deus já havia feito na vida dele. Ele pega justamente o exemplo das coisas que ele já tinha vivido com Deus. Ele tinha experiência com Deus, né? E aí ele se apega a isso, a experiência, aquilo que ele ouvia de Deus, aquilo que ele sabia de Deus, né? Ele apenas agiu conforme aquilo que Deus já havia feito na vida dele, conforme aquilo que ele já conhecia a respeito de Deus, né? Ele sabia que Deus faria em sua vida porque Deus já tinha feito outrora. Então ele sabia que Deus não ia falhar com ele, porque ele sabia que o Deus que ele servia era um Deus fiel, era um Deus verdadeiro, era um Deus que lutava por ele. Então ele não acreditava nas circunstâncias, ele não acreditava no que o inimigo falava, os seus ouvidos não estavam abertos para a mentira, para as afrontas do inimigo, mas ele estava pronto a ser fiel ao que Deus já havia feito e aquilo que Deus ainda iria fazer. Então ele agiu com fé, né? Tomou uma atitude de fé e continuou em frente. Não deu ouvidos ao que o inimigo falou. Não deu ouvidos às afrontas do seu inimigo. É assim que nós temos que agir. Terceiro ponto que nós podemos aprender aqui é: lembre-se, você não luta na sua força, mas na força do Senhor. Então faça a diferença, né? Se Davi olhasse no espelho, né? E desse ouvidos para o que o próprio Saul falou a respeito dele, né, dizendo que ele não podia vencer. Saul falou para ele: você não pode vencer esse inimigo, né, pois você é muito jovem, você não é um guerreiro experiente, né? Mas Davi não se deixou levar pelo aquilo que o rei havia falado, né? Ele não deixou se levar para aquilo, mas ele sabia e conhecia qual era o seu sonho, qual era o seu desejo, né? E ele tinha o sonho de ver o exército de Israel vitorioso, né? Ele tinha o sonho de ver o inimigo derrotado, porque ele cria no Deus que ele servia. E ele sabia que o inimigo tinha afrontado não somente ao exército, mas o inimigo estava afrontando o próprio Deus, né? O exército de Israel representava o povo de Deus. Então ele sabia que
inimigo estava confrontando o próprio Deus. Então ele tinha o sonho de ver o exército vitorioso e de ver o seu inimigo derrotado. E ele não deu ouvido também para o que Saul falou a respeito dele ali, né? Então, quando os argumentos do inimigo às vezes não fazem efeito sobre a nossa fé, muitas vezes o inimigo fala e a gente aprendeu, tem uma certa experiência, a gente não dá ouvido para o inimigo. O inimigo falou, tentou nos amedrontar e não teve resultado. Mas muitas vezes a gente acaba ouvindo palavras de algum amigo, de pessoas que estão do nosso lado, de pessoas que estão ali no nosso convívio, né? Na nossa própria casa, na nossa própria família, dos nossos irmãos, às vezes dos nossos pais, né? Por quê? Porque eles não veem como Deus vê, né? Eles às vezes olham para nós e eles veem com olhos humanos, né? De forma limitada. Eles não têm a mesma percepção que Deus tem ao nosso respeito ou a respeito da fé que nós temos em Deus, né? Então eles enxergam muitas vezes a gente como pessoas cheias de problemas, às vezes eles nos enxergam como pessoas de pequena fé, né? De pouca preparação, e eles ficam temerosos por nós, não por maldade, mas eles ficam temerosos por nós e acreditam que nós não temos condições de enfrentar aquela situação, de enfrentar aquele problema, né? E às vezes eles até nos desencorajam a não prosseguir, a não batalhar, a não lutar, porque eles não conhecem a Deus, não veem o que Deus vê e também não conhecem o nosso coração e a fé que nós temos em Deus, né? Então muitas vezes nós encontramos a dificuldade dentro da nossa própria família, do nosso próprio lar, né? Eles não nos auxiliam, né? Não nos animam, mas bem pelo contrário, às vezes nos desanimam, né? Às vezes vem com palavras que para tentar nos fazer caminhar para trás, para desistir, e foi o que aconteceu ali com Davi, quando a gente vê que Saul falou para ele, né, que ele não tinha força, ele não era um guerreiro, ele era muito jovem, né? Mas Davi não se deixou levar por aquilo. Então, quando a gente tem um propósito no Senhor, temos que fazer como Davi, né? Nós temos que ter convicção, né? Precisamos ir adiante e fazer tudo conforme Deus nos ordena fazer, conforme Deus nos instrui a fazer, para assim sermos abençoados, né? Pois nada faremos de nós mesmos, mas fazemos tudo pela força do Senhor, pela direção do Senhor, pelo aquilo que Deus tem nos orientado. Então nós precisamos aprender com Davi também isso. Às vezes o inimigo não nos amedrontou, mas às vezes dentro da nossa própria família, do nosso próprio convívio, amigos, parentes, vem palavras para nos desanimar, para fazer-nos desistir, mas nós não podemos parar e nem desistir. Precisamos continuar confiantes no Deus poderoso. Quarto ponto. Quando resolvemos fazer a diferença, outros também se movem. É interessante, né? Porque a gente vê o que Davi, ele fez a diferença, né? Ele teve uma atitude e fez a diferença. E quando Davi tem aquela atitude de fazer a diferença, de ir ali e dar aquele passo, enfrentar o inimigo, o que acontece com o exército de Israel? Cai as escamas nos olhos do exército de Israel, né? E aí eles percebem ali que o Senhor é com eles, né? Que a vitória vem de Deus, né? Que eles podem enfrentar o inimigo, porque Deus vai dar a vitória para eles. Então, às vezes, as pessoas que nos cercam, elas não conseguem ver nem agir de acordo com aquilo que Deus quer que seja, né? Com o que Deus quer que nós façamos. E muitas vezes, eles não conseguem fazer isso. Mas através das nossas vidas, através da sua vida, você pode fazer com que eles mudem de perspectiva, que eles enxerguem também aquilo que Deus tem para fazer, que Deus é poderoso, que Deus está com você, que Deus está com eles, né? Então, às vezes, Deus vai usar a sua vida justamente para incentivar, para fazer a diferença no meio da sua casa, da sua família, dos seus parentes, dos seus amigos, né? De algum grupo que você lidera. Então, o Senhor, às vezes, quer usar a sua vida, né? Para começar ali um trabalho, para fazer aquelas pessoas darem o seu passo, enxergarem uma perspectiva diferente acerca daquilo que Deus tem para fazer, para assim que todos possam alcançar as bênçãos do Senhor, né? Então não deixar, jamais, né? Deixar de lado todas as coisas que possam amedrontar, que possam impedir de caminhar, de marchar, mas crer, levando as pessoas também a crerem na vitória que vem de Cristo Jesus, né? E que elas possam se unir a nós, né? Nessa batalha, nessa luta, crendo também, né? Para que os nossos sonhos, para que os seus sonhos, os nossos sonhos, os sonhos da família possam ser concretizados conforme a vontade de Deus, para que nós possamos sair vitoriosos, né? Então a grande verdade é que Deus nos chamou, Deus te chamou, Deus nos chamou para sermos vitoriosos, né? Para nós fazermos a diferença, né? E não para que nós ficamos pensando que nossos sonhos acabaram, que não tem mais jeito, que não tem mais como conquistar ou ganhar aquilo, né? Que o sonho morreu. Não.
Deus quer que nós saibamos que os nossos sonhos ainda vivem, né? Enquanto nós depositarmos os nossos sonhos no Senhor, confiarmos nele, ele ainda está vivo, né? Então nós não podemos o quê? Não podemos parar de lutar. Não pare de lutar, continue, vença o seu inimigo, pois o Senhor sonha junto com você, né? E você não estará sozinho, o Senhor estará ao seu lado. Amém? Que você possa confiar nessa palavra, que você creia verdadeiramente num Deus poderoso, um Deus que está ao nosso lado e que luta por nós. Amém, queridos? Que Deus possa falar grandemente no seu coração, possa abençoar a sua vida, possa te fortalecer, possa te dar graça e possa abençoar o seu lar, a sua família. Em nome de Cristo Jesus. Amém? Um beijo no coração. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.